Olá! No vídeo de hoje vamos estudar sobre a concordância nominal. Diferente da concordância verbal, que é a relação harmônica entre sujeito e verbo, a concordância nominal trata da relação entre as classes gramaticais que indicam nome, como os substantivos, os numerais substantivos dos pronomes, e as classes gramaticais que são utilizadas para caracterizar esses nomes, como adjetivos, pronomes adjetivos, numerais adjetivos, artigos e particípios. Para não termos erros de concordância nominal em nossos textos, vamos observar algumas regras. Regra número 1. Quando temos um substantivo e um adjetivo em uma frase, o adjetivo deve concordar sempre em gênero, masculino ou feminino, e em número, plural ou singular, com o substantivo, como nestes exemplos. Os livros velhos foram doados. Livros é o substantivo e velhos indica a condição desse substantivo, portanto, é um adjetivo. Assim, velhos concorda com livros em gênero, masculino, e número, plural. A criança pequena é difícil de lidar. Criança é um substantivo, enquanto pequena é o adjetivo que se refere a esse nome. Portanto, pequena concorda em gênero, feminino, e em número, singular, com o substantivo. Regra número 2. Quando temos mais de um substantivo com um adjetivo. A primeira coisa que devemos observar nesse caso é onde se encontra o adjetivo, antes ou depois do nome. Se estiver antes, ele irá concordar com o substantivo mais próximo, como nesse exemplo. Que delicado traço e coloração dessa tatuagem. Delicado, o adjetivo, está mais próximo do substantivo traço. Por isso, concorda com ele sendo masculino e singular, e não com coloração, feminina e singular. No entanto, se os substantivos forem nomes próprios ou relacionados a parentesco, o adjetivo deve sempre estar no plural, como nestes exemplos. As talentosas Regina e Luísa tocam vários instrumentos. As belas mãe e filha eram admiráveis. Agora, se o adjetivo vier depois do substantivo, temos duas formas de realizar a concordância de maneira correta. Caso 1. Concordando com o substantivo mais próximo. Como no exemplo, o cão e a gata faminta receberam comida dos cuidadores. Ou a gata e o cão faminto receberam comida dos cuidadores. Estamos escolhendo qual dos substantivos será definido pelo adjetivo. Caso 2. Concordando com todos os substantivos. Nesse caso, devemos colocar o adjetivo no plural, sem esquecer de concordá-lo com todos os substantivos. Ou seja, se um dos substantivos for masculino, o adjetivo fica flexionado nesse gênero. Observe, cão e a gata famintos receberam comida dos cuidadores. O menino e a menina agitados brincavam de pega-pega. Vamos à regra 3. Quando temos um substantivo e 2 ou mais adjetivos. Nessa regra, também temos a possibilidade de fazer a concordância nominal corretamente de duas maneiras. Caso 1. Ao inserir o artigo antes do último adjetivo, mantendo o substantivo no singular, como nesse exemplo. Ele escolheu a camisa azul e a vermelha. Nesta frase, denotamos que são duas camisas com duas características diferentes. Uma é azul, enquanto a outra é vermelha. Caso 2. Inserir o artigo concordando com o substantivo no plural. Assim, ele escolheu as camisas azul e vermelha. Novamente temos duas camisas, sendo cada uma de uma cor. Por isso os adjetivos se mantêm no singular. Regra 4. Quando temos substantivos e números ordinais. Quando temos esses dois elementos em uma frase, também devemos observar se os números ordinais vêm antes ou depois do substantivo. Caso 1. Se eles vierem antes, podemos inserir o substantivo tanto no singular quanto no plural. Vídeos exemplo. O primeiro e segundo lugar. Ou o primeiro e segundo lugares. Caso 2. Se os números ordinais vierem após o substantivo, devemos usar o substantivo no plural. Assim, temos os lugares primeiro e segundo. Lembre-se que nos dois casos, os numerais devem concordar em gênero e número com o substantivo. Regra 5. Quando temos o verbo ser mais um adjetivo, também temos duas ocorrências. Caso 1. Quando o adjetivo vem depois do verbo ser, devemos deixá-lo sempre no masculino. Por exemplo,
é necessário paciência. Caso 2. No entanto, se o adjetivo for acompanhado de um artigo ou um advérbio, deve concordar com o substantivo. Como neste exemplo, a paciência é necessária para que as pessoas evoluam. Regra número 6. Quando utilizamos um e outro, ou nenhum nem outro, nos casos de expressões como um e outro e nenhum nem outro, o substantivo deve se manter no singular, como a seguir. Não enfrentamos nenhum nem outro problema. Espero que essas dicas possam te auxiliar na hora de escrever e estudar. Até a próxima!